Olá, galera, Pai do Senhor. Como nós prometemos, nós vamos falar da refeição de Gálatas. Após a grande reunião teve mudanças significativas no rumo do Evangelho. A refeição não. A refeição foi uma história que Paulo contou para deixar muito claro como Gálatas era, como as igrejas na Galácia eram, como os judaizantes eram. E Paulo, ele começa falando que tretou com Pedro, face a face. Teve briga, assim, teve uma baixariazinha, assim. Não adianta a gente amenizar as coisas, sabe? A gente achar que não, são os discípulos, são os apóstolos, né? Eles são santos. Cara, brigaram, entendeu? Não, a palavra é muito clara, e os dois eram muito duros. Pedro era terrível. Pedro não era fácil, não. Paulo também. Paulo discutiu com Barnabé, não quis levar João Marcos na viagem. Depois, mais pra frente, levou. Falou que era útil para ele, como se quisesse demonstrar um tipo de desculpa, né? Olha, gente, eles são difíceis. Eles não eram fáceis. Eles falhavam, eles erravam. Isso a gente não pode amenizar, né? Pedro começa essa refeição e os judaizantes, os judeus cristãos, não tinham chego ainda. Parece que era uma refeição, a gente não sabe se é um almoço, se é um jantar, o que que era. Mas ele começa com a galera dos gentios. E a galera dos gentios não conheciam a lei, assim. Paulo, ainda mais em Antioquia, não fez questão de pregar a lei para eles, mas eles sabiam que os judeus eram muito importantes, assim, que Cristo veio deles, né? Então Pedro começa com a galera lá no meio, comendo, brincando e falando, pregando Cristo e curtindo, né? Curtindo a galera livre, né? A galera, os gregos livres, né? Sem a pressão da lei, né? Sem qualquer tipo de imposição de lei. Beleza, né? Tava bonito demais o negócio, né? E aí Paulo diz que chegaram os da circuncisão. O que Paulo quer dizer quando ele fala chegaram os da circuncisão? Que realmente tinham cristãos que prezavam pela lei da circuncisão. Bom, circuncisão, para quem não sabe, a maioria já sabe, mas é cortar um pedaço da pele do pênis do homem. Mas aí não era corte com anestesia, no hospital, igual fazem a operação da fimose, mas era uma pedra lascada em cima de uma pedra, vinha sem anestesia e muito doloroso. Quer dizer que a lei é dolorosa. Quer dizer que a religião é dolorosa. Aí chegaram essa turma, esse povo chegou. E esses judaizantes, além de cumprirem a lei, algumas leis, porque sacrifício eles sabiam que não podiam fazer mais, né? Mas além de cumprir, porque se pudesse eles fariam. Além de cumprirem algumas leis, eles não comiam com os gentios. Então, olha como eles eram. Eles chegam numa refeição assim. Chegam todos como se achassem os separados, os melhores. E realmente, quando eles se acham isso, os gentios olham para eles e pensam assim, eles são os caras. Esses aí são o início da igreja. Cristo veio deles. Conhecem o Antigo Testamento. Também tem um pouco de idolatria e medo. Então chegam lá todos pomposos, né? Com as roupas, né? Aquelas roupas com franjas de judeu, roupa de judeu, os da circuncisão, os separados, os melhores, os mais pomposos. Olha, se você for ver essa situação, o que Paulo está querendo dizer? Eles são separados sim, mas não é para Cristo. Os irmãos vão me desculpar aqui. Não é separado para Cristo. E Paulo ainda deixa ainda uma dica ainda muito difícil. Que eles eram os de Tiago. Ó, porque isso não é evangelho. Essa acepção de pessoas e essa exclusividade humana
não é evangelho. Está mais pro lado do diabo do que de Cristo. Tá sim, porque essa situação de você ser o melhor, de você se achar o melhor, de você se fazer o melhor, não é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Satanás. Isso é muito claro. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. São facções, porque facção é uma obra da carne, é uma divisão em grupos, divisão mesmo, eu sou assim, você é assim. Essa obra da carne são obras malignas, obras satânicas. Então, quer dizer, são os mais ungidos, os mais ricos. Eles não se misturam, eles se separam. Então, são aquelas pessoas que você idolatra, que só pede oração para ela, que espera a revelação de Deus dela. São tipo de pessoas assim. E ela vive separada, ela não se mistura, ela não come junto. Pastores que só comem em local de pastores. Essas coisas assim. Isso é obra da carne, isso é facção, entendeu? Isso é facção. Não, reunião de pastores, né? E todo mundo com medo, né? Eles estão reunidos lá, faz um banquete para eles, essas coisas assim. Pedro e Barnabé foram se deixando levar para esse lado, sabe? Para esse ambiente gentílico. Bom, a pergunta é a seguinte: de que lado Cristo tá? Nessa situação aqui, Cristo sempre ficou do lado do desfavorado, do desfavorável. Cristo sempre ficou do lado do desfavorecido. E aqui nessa reunião, complicado falar de que lado Cristo estava, né? Mas os judeus ficaram esbanjando vaidade, poder, eles esbanjavam o sangue azul no meio cristão. Né? Isso não pode acontecer. E o discurso de Paulo? Paulo chega para Pedro face a face. Hipócrita. Imagina o clima como é que ficou. Os gentios assim espantados, os judeus colocando a mão na cabeça, assim, acabou com a refeição. E Paulo diz para ele assim: você, Pedro, você tem a liberdade que os gentios têm, você desfruta disso, né? Só que você quer colocar lei sobre eles. Então você é hipócrita, você faz e quer uma coisa, só que você deseja outra para as pessoas. Né? Você, Pedro, e vocês, sangue azul, estão sendo cruéis, estão se achando melhores. Aí ele diz assim: nós somos justificados, não é pela lei, é pela graça. Vocês estão viajando, vocês estão pirando. Aí Paulo, no capítulo 2, do versículo 17, diz assim: nós somos justificados e descobrimos que somos pecadores. Descobrimos. Cristo vai ministrar o pecado em nós? De maneira nenhuma. O que Paulo estava querendo dizer? Olha, Pedro, nós éramos da lei. Você acha que Cristo vai ministrar a lei em você? De forma alguma, porque ele diz assim: não vou construir o que destruir. Eu não vou voltar a fazer aquilo que eu fazia. Não vou voltar a fazer isso. Assim como ele não vai ministrar o pecado em nós, ele não vai ministrar a lei também, Pedro. Não adianta você correr com isso, não adianta você fazer o seu corre para isso, não. Morri para a lei para viver para Deus, Paulo diz. Se a justiça vem da lei, se a justiça viesse da lei, ou vem da lei hoje, se você acha que você fazendo, cumprindo a lei na sua vida, você acha que vem de Deus? Não, se você faz isso, Cristo morreu inutilmente. Não tem utilidade o sacrifício de Cristo na sua vida. Nenhuma utilidade. Ou seja, Pedro, Barnabé, Tiago, sangue azul, galera do sangue azul, se vocês querem que Cristo ministre a lei, vai ser igual ele ministrar pecado. E não existe isso. Cristo não ministra nem lei nem pecado. Se a lei não nos justifica, nós permaneceremos pecadores, então. Ele não vai ministrar a lei em nós. Ele não vai. O verdadeiro evangelho, ele não é como os de Tiago estavam vivendo aqui. E nem pro lado que Pedro e Barnabé eles foram. Estão muito enganados. Isso não é o Espírito de Cristo. A acepção de pessoas, o exclusivismo,
a grande importância aos homens, a separação, não como com eles, como com esses. Esses são de Deus, esses são do diabo, esses são da luz, esses são das trevas. Essa separação não é o Espírito de Cristo que faz. É o Espírito de Satanás que faz. Isso não é o bem, isso é o mal. E não adianta tentar viver da lei. Paulo acabou com a reunião, né? Cristo nunca fez acepção de pessoas, nunca vai prender as pessoas à lei. Olha, gente, o sonho de Paulo, com certeza, era que eles comessem juntos. Imaginando na mente de Paulo assim, como eu desejo que eles comessem juntos. E como ia ser bom assim para mim, como ia fazer bem para mim. Mas não é, isso é impossível, gente. Sempre haverão religiosos que querem mais poder, que querem mais vaidade, que são mais tiranos, são hipócritas. Lavam o exterior do copo e deixam o interior sujo. São sepulcros caiados, né? É morte por dentro e santidade por fora. Essas reuniões que aparentam assim, têm aparência de santidade, reunião dos santinhos, né? Você não pode expor pecado, expor a fraqueza, senão você está fora. Entendeu? Lugar tão santo que você não pode falar, gente, eu tô caindo numa armadilha aqui que eu preciso de oração, tô caindo aí, tô indo pra carne, tô pensando em algumas coisas erradas, tá acontecendo isso e isso com a minha família. Não fala isso não, irmão. Não fala isso não. O irmão tá fora da revelação. O pecado deles era demonstrar, eles não demonstravam a verdadeira fraqueza. Um dos pecados. Não pode demonstrar, nós somos os pomposos, nós somos os sangue azul, nós impomos lei, nós falamos para vocês o que vocês devem fazer ou não, então nós comemos separado, nós somos separados. São mestres em camuflar pecados em ambientes santos. Cristo não vai pregar para ninguém a lei. Hipócritas, são hipócritas. Paulo acabou com o clima da reunião. Acabou com o clima. Olha, Paulo, você conseguiu acabar com o clima da reunião. Pelo menos ele ficou do lado dos desfavorecidos, dos que necessitam mais dos cuidados, dos que são mais necessitados de amor, de carinho. A grande refeição, a grande reunião, a refeição, não a grande refeição, mas a refeição. Amém? A paz do Senhor.